Boas-vindas a esse vídeo publicado edital do ENAM 2025.1 com provas em 18 de maio de 2025. Então, publicado o edital agora em fevereiro, e aí você tem aí um pouco mais de 3 meses até a prova. Eu já vim avisando, né, até tinha feito aquela divisão entre pessoas que já estavam estudando para outras áreas, já estavam estudando para o concurso principal, e pessoas que não estavam estudando para o seu concurso principal. E prova, então, 18 de maio, tinha uma possibilidade pequena de ser em junho, conforme notícia extraoficial do ENAM e da FGV. Então, a gente tinha possibilidade de prova em junho. Vou colocar aí na tela também o cronograma da prova. Então, tá aí o cronograma. Então, a gente tem aqui, ó, o mais importante para nós, para todo mundo, é a prova em 18/5, tá? Prova 18/5. Tudo bem? Outro ponto importante que dá para a gente levar em consideração também é que a gente tem o prazo de interposição de recurso e a divulgação do gabarito em relação ao resultado preliminar. Por que essa data também ela é muito importante? Porque essa data define a possibilidade de você se inscrever num concurso que abrir ali a partir de julho. Então, caso você, e eu torço muito para que você que está aí do outro lado, seja aprovado ou aprovada no ENAM, a partir do dia 3/7, se abrir qualquer concurso, você já pode se inscrever. Isso por conta daquela alteração que teve no ENAM, que possibilita que um edital publicado entre o resultado preliminar e o período final de habilitação aqui, quer dizer que entre 3/7 e 12/8, se você estiver na relação preliminar, você pode se inscrever no ENAM, né, em concurso da magistratura, desculpa. Então, tá no resultado preliminar, até 12/8 você tem a garantia de poder se inscrever em qualquer concurso da magistratura que abrir nesse período. O que me leva, esse cronograma me leva a uma reflexão, eu sempre venho aqui para refletir, né, também, e que é o ponto de a gente ter um espaço muito curto para a realização de um ENAM 2025.2. Se a habilitação final acontece apenas em 12/8, quer dizer que a gente teria que ter uma publicação de edital logo em seguida para ter uma prova ali em novembro, dezembro. E isso, pelo que a gente tem visto, é bem difícil de acontecer, tá? Então, o ENAM 2025.2 fica com uma chance bem reduzida, mas vamos focar aqui no que a gente precisa fazer para o ENAM 2025.1. Vamos falar de estatística, que eu tenho pequenas anotações aqui com o que eu preciso falar. As provas da FGV, elas têm um problema muito grande, que é prevalência de casos hipotéticos. O que é caso hipotético? É aquele o município delta e o estado alfa, e aí tem o tribunal de contas, que não sei o que, e acontece um monte de coisa. Tatiana, servidora pública federal de uma autarquia, de uma fundação pública, e aí ela sofre um processo administrativo disciplinar e essas coisas. O caso hipotético, ele dá dois problemas para nós. O primeiro problema que o caso hipotético traz é identificar o tema. Porque às vezes a Tatiana, servidora pública federal, sofre um PAD, e aí você não sabe o que ele quer ali, o que o examinador quer, né? O que a FGV quer com aquela questão. O que ele está cobrando? PAD, acúmulo de cargos, o que ele está cobrando? Não dá para saber. Quer dizer, dá para saber, mas exige um pouquinho mais de raciocínio e muito estudo. Um estudo muito mais apurado. Segundo, que os casos hipotéticos, eles tomam muito tempo. Seria muito mais fácil, tomaria muito mais tempo e seria muito mais fácil
que a questão trouxesse sobre processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta. Alternativa A, B, C, D e E. Né? E aí teria lá o conteúdo das alternativas. Mas não é isso que a FGV faz. A gente tem uma estatística de que as questões da FGV são entre 49% e 53% de questões de casos hipotéticos. Então, são aquelas questões com o município delta, o estado alfa, o servidor público federal e assim por diante. Tá? E aí, isso gera um problema na gestão de tempo, que é o que eu estou falando, é o ponto principal aqui. Que é, a gente tem em torno de 3 minutos ali, 2 minutos e alguma coisinha, 3 minutos para responder cada questão, tá? A gente tem 300 minutos, né? Se a gente demorar 3 minutos para cada questão, 3 vezes 8, vai dar 240 minutos. Vai sobrar ali 1 horinha para você transpor as suas respostas para a folha de resposta, que é preencher aquelas bolinhas lá para o gabarito, né? Então, passar da folha para o gabarito, vamos dizer assim. Você precisa desse tempo com calma, porque ter essa calma vai ser importante para você não transpor uma questão errada, para você não fazer as coisas na pressa, para dar tempo de transpor todas as questões. Além disso, eu coloco um tempo para você pausar, para você comer alguma coisa, tomar uma água. Né? Então, eu gosto desse planejamento de responder cada questão em torno de 3 minutos, porque faz sentido. 80 questões vezes 3, 240 minutos. E isso a gente já liga com o próximo ponto. A gente teve aquela resolução da Infam, salvo engano, a resolução número 13 de 2025, que revogou a resolução número 7 de 2003. Salvo engano, não importa muito o número. A resolução nova, ela revogou completamente a resolução anterior, ela não alterou. E aí muita gente falou na época que a gente teria uma redução do ENAM de 80 para 50 questões, o que não era verdade, como eu já tinha dito na época, e o que não se concretizou como não sendo uma verdade. Então a gente tem a manutenção do mesmo esquema das provas anteriores, ou seja, 16 questões para direito constitucional, 10 questões para administrativo, 12 para civil, 12 para processo civil, 12 para penal, 6 para empresarial, 6 para humanos e 6 para humanística. Tá? E esse número de questões, 16 para constitucional, 10 para administrativo, 12 para civil, processo civil e penal, 6 para empresarial, humanos e humanística, ele dá um direcionamento muito importante para o que você deve estudar. Não adianta se matar de estudar humanística ou direitos humanos, principalmente humanística, que tem lá sociologia, política, teoria geral do direito e política, filosofia, que são temas muito chatos de estudar, e essa é a verdade, para você responder 6 questões. Né? Sendo que, se você se mata de estudar humanística, você vai deixar constitucional meio que de lado, porque existe uma questão de tempo, você precisa escolher onde você vai focar mais e onde você pode focar menos. Então, essa escolha da quantidade do tempo realmente de estudos. Falar quantidade de tempo, mas o tempo. O tempo que você vai investir em constitucional tem que ser proporcional às 16 questões. É isso. E o tempo que você vai investir em direitos humanos tem que ser proporcional às 6 questões. Porém, entretanto, todavia, aqui vai um recado para quem tem, para quem estudou aí, para quem fez o ENAM 2024.1, 2024.2, por ser juiz do trabalho, por a gente ter cursos da área trabalhista, a gente tem muito, mas muito
muita gente que quer magistratura do trabalho. E essas pessoas normalmente têm uma dificuldade maior com o direito penal, né? E quem fez 2024.1, 2024.2 também vai identificar as suas próprias deficiências. Então, tem gente, quando foi um conteúdo mais doutrinário, eu me ferrei. Quando foi a matéria de administrativa, eu fui mal. Para quem é da área trabalhista, normalmente é a mesma reclamação. Penal, eu fui mal. De 12 questões, eu acertei uma, duas. Então, quer dizer que você precisa fazer esse ajuste. Então, a gente tem 2 ajustes de tempo de estudos. Primeiro ajuste de tempo, estuda mais ao que cai mais, então 16 questões de constitucional, vai estudar mais de constitucional do que direitos humanos, que tem 6 questões. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa traçar uma estratégia para a gente conseguir recuperar questões que a gente perdeu nos ENAMs 2024.1, 2024.2. Ou seja, no exemplo de quem é da área trabalhista e tem dificuldade com penal, vai ter que estudar um pouquinho mais de direito penal. Então, vai ter que estudar coisas, inclusive, um pouquinho mais teóricas. Porque eu sempre digo que o estudo um pouquinho mais teórico é o que vai te dar raciocínio jurídico para quando for perguntado sobre classificação do crime no critério de consumação, né? No critério de consumação, e o furto é um crime de natureza formal e qual é o resultado disso para a consumação? A partir de quando se consuma o furto, por exemplo. Então, ter essa noção do que é mais importante em termos de número de questões, mas também da sua individualidade, é um ponto crucial para você ter uma pontuação melhor no ENAM 2025.1, tá? Então, a gente já falou sobre número de questões, divisão de tempo de estudos por matéria, e aí a gente vai falar agora do último tema dessa aula de hoje. A gente falou de data de prova, etc., cronograma da própria prova, e agora a gente vai falar do que tem no conteúdo programático do ENAM 2025.1. ENAM 2025.1 teve um edital um pouquinho, na parte de conteúdo programático, um pouquinho mais detalhado em algumas partes, como você está vendo em direito constitucional, e um pouquinho menos detalhado em direitos humanos, por exemplo. Cadê direitos humanos aqui? Direitos humanos ficou bem pequenininho, parecido com o que aconteceu no ENAM 2024.2 e 2024.1. Então, em linhas gerais, a gente tem um edital muito parecido com os ENAMs 2024.1 e .2, quase que idêntico. Algumas alterações pontuais em neoconstitucionalismo, povos originários, LGPD e direito empresarial, a parte de ESG, tá? Coisas pontuais que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Porque no ENAM 2025.1, esses pontos do edital ficaram um pouco mais detalhados do que nos outros editais. Mas isso não quer dizer que teve uma alteração substancial no conteúdo programático do ENAM 2025.1. É muito parecido com o que a gente tem nas provas anteriores. Tá? Bom, então a gente passou do cronograma, gestão de tempo de prova, divisão de matérias e divisão de tempo de estudo por matéria. Eu acho que está muito bom para esse início aqui, para dar esse start, para tirar um pouco da ansiedade do que fazer. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre divisão de tempo de estudos.